Mas o Teu Espírito Santo falará através da boca dele, Senhor. Que esta palavra venha nos fortalecer, edificar a nossa fé cada dia mais, Senhor. Que venha nos trazer transformação, confronta o nosso ser, Senhor. Que seja uma palavra que venha trazer refrigério, que venha trazer arrependimento, que venha trazer cura, que venha trazer bênção sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos assim. Aleluia. Graças a Deus, agora, Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus por estar aqui nessa noite. Obrigado, Pastor Chá. Obrigado por nos confiar esta oportunidade. Amém? Glória a Deus. Era para mim estar aqui quarta-feira passada, mas a gente já tinha um convite, né? E eu não podia falhar com o irmão, porque era um trabalho que estava se abrindo, né? Uma nova porta que estava se abrindo com a pregação. E ele foi pregar lá na igreja e falou: pastor, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. A gente foi olhar com a caravana, né? Umas 10 pessoas lá, pastor, ajudar o irmão. Foi uma benção, né? E eu falei: pastor Charles, quarta-feira eu vou estar lá. Eita. Só que eu vim recuperar o irmão. Aí eu liguei para ele: olha, tem preletor, pastor? Ele falou: tem, pastor Francisco. Mas Jesus é bom, né, irmãos? Essa casa é a minha casa, casa do, né? Aleluia, ministério. Meu ministério é o ministério do pastor Charles, o pastor Charles é o meu ministério. Eu me sinto bem aqui, me sinto bem, porque a gente sabe que estamos diante a homens e mulheres de Deus. Amém? Irmãos, a abertura desse culto foi uma palavra que falou ao nosso coração. Dentro do início do culto que Deus vem falando, sim ou não? Se o altar não estiver em ordem, pode desistir. Não adianta gritar, pular. Não adianta, não. De jeito nenhum. Tem que estar em ordem o altar. Cada saudação que teve aqui, o Senhor corrigiu de uma maneira tremenda. Aleluia. E só não entendeu aquele que estava desligado. Verdade. Eu acho engraçado que muitas vezes, por exemplo, você tem pessoas que vem na igreja e fica assim, ó. Aleluia. Desatento, despercebido. A casa de oração é um local para você vir para receber vitória. Aleluia. E para estar atento a tudo que for falado. Sim ou não? E eu comecei a prestar atenção, desde o início do culto, que eu sou observador, viu, pastor? E eu vejo que nesta noite Deus quer trazer a gente para um espaço mais apertado. Como assim, pastor? Mais apertado. Nós vamos sair daqui, irmão, nessa noite, entendendo que para servir o Senhor, nós temos que aceitar as provações. Temos que aceitar as afrontas, os açoites, para nós poder prosseguir. Senão, não tem como prosseguir. E o Senhor me deu uma palavra que Malaquias 3,18. Eu não vou fugir dessa palavra, porque foi a palavra que foi dada pelo Senhor. Eu não fujo daquilo que o Senhor me dá. Porque eu sei que se o Senhor nos concedeu essa palavra, é porque eu pego a minha parte, viu, irmão? Aleluia. Eu pego a minha parte. Aleluia. Glória. Tem uma coisa mais linda do que o pavão? Tem? Hã? Bicho é bonito, né? Bonito, irmão. Mas aquela boniteza foi Deus que deu para ele. Aleluia. Foi Deus que deu para ele, ele fez ele daquele jeitinho lá. Disse: olha, quem olhar para você vai te admirar. Aleluia. Pastor, não estou entendendo. Você já vai entender. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Pode ler o nome de Jesus. Vamos lá. Eu vou ser breve, meu irmão. Então verei uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve
Amém? Sente. Aleluia. Eu não vou fugir dessa palavra. Meu Deus. Porque foi o Espírito Santo que nos deu. Aleluia. Precisa você andar com um crachazinho no peito, dizendo que é cristão? Precisa você estar com a Bíblia aonde você está para alguém te conhecer como um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Precisa? Não. Porque o próprio Espírito Santo, ele testifica. Aleluia. E nós vemos dentro desta palavra, irmão, que dia após dia tem pessoas que querem enfeitar as coisas, sabe? Quer enfeitar e não quer obedecer. Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, quando nós pisamos nossos pés na casa do Senhor, para que nós venhamos guardar os nossos pés. Aleluia. A pisar a casa do Senhor. E não adianta, irmão, dar rodeio, porque é o Senhor quem mostra quem você é, quem eu sou. É o Senhor quem mostra. É o Espírito Santo de Deus que testifica. E nessa noite eu estava sentado aqui, o irmão abrindo o culto, e o Senhor falava comigo, meu servo, eu tenho trabalhado no meio do meu povo, mas tem muitos que estão desatentos, despercebidos. Eu preciso, meu servo, que o meu povo entenda o meu querer e o meu trabalhar. Quando nós entramos dentro desta palavra, nós vemos, irmão, que quando nós vamos oferecer alguma coisa para Deus, que nós vamos dar o nosso melhor. Sim ou não? Deixa eu falar um português aqui que você entenda. Você vai doar uma roupa rasgada para alguém? Um sapato furado para alguém? Vai? Hã? Por quê? Porque não serve para você, então não vai servir para os outros. Verdade. De jeito nenhum. É diferente na obra de Deus? Não. Por que não, pastor? Porque eu e você somos diferentes. O Senhor já nos deu esta oportunidade de ser melhor. Sim ou não? Sim. Aleluia. De viver melhor. A palavra de Deus diz que comeremos o melhor dessa terra. Ah, pastor, não acredito nisso não. Então você não se converteu. Porque eu acredito. Eu acredito porque quando o Senhor nos chamou, aleluia, Ele nos chamou para ser diferente, para viver melhor. Aleluia. Eu sempre falo, irmão, que hoje eu tenho nome. Eu não tinha nome. Você não tinha nome quando você tinha estava afastado de Jesus. Mas hoje você tem nome. Um nome, aleluia, que é especial. Como assim, pastor? Você sabia que o presidente da República, ele manda em todos os países, aleluia, no Brasil, em tudo ele manda. Só que tem uma coisa para você: na palavra ele não manda, em você ele não manda, porque quem manda de você é o Senhor dos Senhores. É Ele que controla a tua vida. O presidente pode controlar o que ele quiser, mas a minha vida e a sua vida quem controla é Deus. Aleluia. E Ele já nos deu, irmão, esse privilégio de fazer a obra do Senhor. Não precisa se enfeitar, não. Não precisa. A Bíblia diz: vinde como estás. Essa palavra de Deus não diz para você continuar da maneira que está. E nós vemos muita gente nos dias de hoje vindo para Jesus e querendo meio Jesus e meio mundo. Meio mundo e meio Jesus. E Jesus não está nesse negócio. Ou você é de Jesus, ou você é do mundo. Verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Quando você vem para o Senhor, você tem que abandonar tudo que é do mundo. Sim ou não? Mas ainda tem crente ouvindo pagode. Ainda tem crente ouvindo música aqui. É do mundão. Está certo? Não. Porque a palavra de Deus nos diz que de uma fonte não pode sair duas águas. Aleluia. Aleluia. Tua boca de hoje por dentro é para abençoar, é para louvar a Ele, é para exaltar a Ele.
sai daquilo. Não sai, não muda, irmão. Não muda. E o interessante é que essas mesmas pessoas, quando Deus tem usando no mistério, pulando, sapateando, entregando profecia, aí já começa a dizer a meninice. Sabe por que ele fala que é a meninice? Porque ele não tem o que eu tenho, ele não tem o que você tem. É por isso que ele fala que é a meninice, porque a presença do Espírito Santo é só na vida daqueles que buscam, daqueles que têm fidelidade com o Senhor, na vida daqueles que têm compromisso com o Senhor. Glória. Não adianta dar para o Senhor aquilo que não presta. Você tem que dar o que presta. O melhor. A palavra do Senhor diz o melhor. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Você conhece o testemunho do seu pastor. Já pensou? Eu vou colocar o pastor porque eu tenho intimidade com ele. Você já pensou que se você encontra o seu pastor na rua de qualquer maneira, você vai se entristecer, não vai não? Você vai baixar a cabeça e vai dizer, não, eu acho que eu não estou enxergando bem, porque não é quem eu conheço. Quem está entendendo? Aleluia. Não é quem eu conheço, não, porque quem eu conheço, ele é diferente. Ele não age desta forma, não é diferente. Ele fala diferente, ele anda diferente, ele é diferente. Aonde ele está é diferente. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Não deixe o diabo confundir a sua mente. Não, siga o Senhor, obedeça os mandamentos do Senhor e creia, porque ele tem vitória na vida daqueles que obedecem a ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas nós vemos aí muitas pessoas querendo fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Deus não opera nisso, irmão. É, Jesus. Não, de jeito nenhum. Deus não opera nisso, não. Deus não opera nessas coisas. Aleluia. A palavra de Deus diz que vaidade, tudo é vaidade. Senhor. Aleluia. Mas pastor, a bispa fulana pode usar, então eu posso. Deixa a bispa fulana para lá, irmão. Ah, não, pastor fulano faz isso e aquilo, eu posso fazer também. Não, deixa o pastor fulano para lá. Aleluia. Você tem que ter uma vida, irmão, com Deus. Você tem que ter uma vida com Deus. Glória a Deus. Não deixe que o inimigo da nossa alma te engane, não. Aleluia. Quando o Senhor escolheu o judeu, ele falou, eu sou o menor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Aleluia. Ele poderia bater no peito e dizer, ó, o Senhor me escolheu. Senhor, como muitos têm feito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a escolha é dele. Aleluia. E você tem que zelar por essa escolha. Glória. Você tem que fazer o seu melhor dentro dessa escolha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, fuja da panelinha do diabo. Fuja, irmão. Você vê alguém falando de alguém, não entra num bar para falar, não. Fuja disso. Por quê? Porque você é diferente. Aleluia. Você não pode entrar nesse mal do inimigo. Por quê? Porque depois aquela pessoa vai tirar o corpo e vai sobrar para você. Sim ou não? Ah, mas não é cristão? Não vai na igreja? Não prega a palavra? Não louva? Hã? Mas aquele que fez a panelinha, ó, tirou o corpo fora. Vai sobrar para você, vai cair em cima de você. Aleluia. Chama para orar. Irmã, você quer falar do fulano, da fulana? Vamos orar para a vida dele. Vamos orar, irmão. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos orar. Para que Deus possa assim mudar o rumo dele, mudar o rumo dela, dar vitória para ele. Né? Eu creio que se nós orarmos, ele vai estar junto conosco também, adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz dentro desse livro que o povo estava querendo levar tudo aquilo que não prestava para Deus, fazendo de qualquer maneira.
animais defeituosos, fazendo todo o contrário daquilo que Deus queria. Aleluia, Deus usa a vida desse homem de Deus para escrever esta palavra, então vereis outra vez a diferença. Glória a Deus, aleluia. Você conhece, irmão, quem serve e quem não serve. Aleluia. Cuidado, não se engana com o cabelão, não, viu? Não se engana com a saia arrastando os pés, não. Porque tem muitas pessoas aí fora que se você não for espiritual, você pensa que é evangélico. Verdade. Né? Você pensa que é evangélico. Quando eu estava no ponto do ônibus, uma moça bonita, muito bonita, bonita mesmo, toda arrumada, saia compridona, né? Sem nenhuma pintura no rosto. Eu fiquei observando, eu estava esperando o ônibus também. E eu falei, olha, se essa moça não for evangélica, Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. Aí o Espírito Santo de Deus falava assim comigo, espera que você vai ver. E o ônibus demorou a passar. Ela abre a bolsa, me tira um cigarro da bolsa e acende o cigarro. O Senhor falou, meu filho, eu não olho para a aparência. Glória a Deus, aleluia. O Senhor estava dizendo para mim, olha, muitos parecem, mas não é. Aleluia. Muitos até mesmo podem Aleluia! a Bíblia. Está vestido de terno, paletó, gravata, sapato espelhando que dá para pentear o cabelo, mas você tem que entender, você tem que ser espiritual para ver como é que está a vida daquele camarada, para ver como é que está a vida daquela mulher, a vida daquele homem. A palavra do Senhor diz que não fica de qualquer maneira dentro da casa dele. Ninguém engana o escolhido de Deus, irmão. Ninguém engana uma pessoa que é espiritual, ninguém engana. Glória a Deus, aleluia. Ninguém engana. Meu Deus, Não. aleluia. Não adianta se vestir de evangélico, andar com a Bíblia e não servir. Não adianta não seguir aos mandamentos do Senhor, do Senhor pede para servir. Glória a Deus. O Senhor não pede muita coisa, você pede muita coisa? Você não pede muita coisa. O Senhor só pede obediência. Aleluia. E a obediência é símbolo de uma grande vitória. Meu Deus. Se você obedece, você tem vitória da parte de Deus. É verdade. Né? Aleluia. E eu quero aproveitar o gancho aqui, que é quando o pastor Célio falava aqui sobre dízimo, tem pessoa que diz, pastor, meu carro não para de quebrar. Sabe por que não para de quebrar? Porque você está roubando de Deus e investindo naquilo que não deve investir. Não dá o dízimo, não dá a oferta, nunca tem uma oferta. Não dá o dízimo, deixa a mão. Aí entra a mesa. É difícil ficar um mês sem ficar enfermo. Por quê? Porque não está dando dízimo. E é engraçado que essas pessoas querem bênção, né? Essas pessoas querem ser abençoadas. Né? Aí vai na farmácia, gasta com remédio. Vai no médico, o médico não descobre o que ele tem, não descobre o que ela tem, volta para casa enferma. O médico não descobriu, sabe por quê? Porque você não está fazendo a diferença. Você está, aleluia, não entendendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Quando você começar a entender o trabalhar de Deus, aí você vai começar a cantar a vitória, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que muitas vezes o Senhor nos leva lá dentro do hospital não porque a gente está enfermo, mas para evangelizar? Quem sabia? Quem sabia disso? Aleluia. Muitas vezes o Senhor coloca até uma apertinha aqui e te leva lá dentro. Né? Aí quando chega lá dentro, você começa a olhar para aquele povo e não tem coragem de falar nada. Né? Aleluia. Não tem coragem de falar nada. Está ali, olha, ai. E tem alguém gritando ai, maior que você. Aleluia. Verdade. Não está sendo falando nada. E vamos lá, estamos manjando.
caminhando, voltando para casa. Eu acredito que Deus olha e diz: ó, covarde, covarde. Eu levei lá para falar do meu amor e não falou. Meu Deus, aleluia. Hã? Quem já esteve aqui dentro do ônibus, o Senhor te tocou para falar para alguém e você não falou? Levanta a mão. Só esses irmãos, só. O Senhor te tocou, vai lá e fala assim, assim, assim. Vou não, Senhor. Vou não, tem muita gente. O povo vai ficar olhando para mim e vai falar que eu sou louco. Vai falar que eu sou louca. Mas quem te mandou? Quem manda? Estéria, Súria, quem te mandou? Foi Ele. E quando Ele manda, tem que obedecer. Se não obedece, paga preço. Aleluia. Por isso, irmão, na padaria, no mercado, na rua, aonde você estiver, você tem que dar testemunho de cristão. Você tem que dar testemunho de cristão, porque o mundo, ó, está de olho em mim, olho em você. Sabe aquele vizinho abençoado? Eu vou falar, porque o Senhor está mandando falar. Sabe aquele vizinho abençoado? Que não pode ver você vestir uma roupa mais ou menos, isso lá. Hã? Fica te observando? Hã? Aleluia. Ah, só anda luxuosa agora. Só anda luxuosa agora, né? Hã? Andava de pé, agora está em carro. O que está acontecendo? Onde ele está tirando dinheiro? Hã? Glória a Jesus. Mas na madrugada você dobra o seu joelho e diz: Senhor, abençoa meu vizinho. Senhor, abençoa ele. Faz a obra na vida dele. Sabe por que você faz isso? Porque você é diferente. Aleluia. Você não é que nem ele, você não é que nem ele, você é diferente. Aleluia. O Senhor, aleluia, dentro da palavra nesta noite diz: então vereis outra vez a diferença do que serve e do que não serve, do ímpio e do justo. Deixa eu te dizer uma coisa: o ímpio é diferente, mas nós estamos, aleluia, se esforçando dia após dia para ser justo diante do Senhor, porque é Ele que faz isso na minha e na tua vida. Aleluia. É Ele. E deixa eu te falar uma coisa: homem de Deus, mulher de Deus, o povo de Deus não pode ser invejoso, viu, irmão? Você sabia? Ah, porque, né? Devia ser ele. Aleluia. Por que ele? Você está entendendo? Por que ele, não eu? Não. Louve a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Eu sempre falo para o pastor Charles, a sua vitória é a minha vitória, pastor. Aleluia, eu sempre falo para ele, porque a vitória do povo de Deus é a vitória de toda a família. Aleluia! Quando Deus abençoa o evangelista Fábio, eu fico sabendo que ele foi abençoado. Eu dou glória, digo: obrigado, Jesus, por o Senhor ter abençoado o teu servo. A vitória dele chegou, a minha está no caminho, Senhor. E eu creio dessa parte, porque tem que se alegrar, não se entristecer com a vitória do teu irmão da Não. Você tem que entender, irmão. Somos uma família. Aleluia. Somos irmãos de sangue, mas somos filhos do mesmo pai. Aleluia. Será? Somos filhos do mesmo pai, não somos irmãos de sangue. Né? Cada um tem uma digital. Mas no quadro de Deus, nós somos uma família. Verdade. E dentro dessa família tem que haver união, tem que haver concordância, Verdade. tem que haver amor. Mas pastor, não gosta de fulano, então você não se converteu ainda. Glória a Deus. Precisa se converter para poder gostar dessa pessoa que você não gosta. Precisa. Porque inimizade é coisa do diabo. Verdade. Inimizade é coisa do cão, irmão. Esse negócio de dizer: não, eu não, sabe, não vou com uma cara de fulano. Lógico, você tem que ir com a sua cara. Tem que ir com a cara de fulano. Não, senhor. Tem que ir com a sua cara. Será?
pastor fulano. O que você está fazendo na igreja então? Meu Deus, aleluia. O que você está fazendo na igreja? Amém. Você não recebeu a abundância ainda. Você não foi liberto, você não foi liberta. Não é porque Deus não quer libertar, não, pastor. É que a pessoa não quer se libertar. É verdade. Pastor, você veio aqui pregar cajado? Não, irmão. Estou falando aqui com o Espírito Santo de Deus me ordena a falar. E nessa noite você vai sair daqui com a certeza. O caminho está aberto. E Ele está na frente, me chamando. Já estendeu a mão. Está me chamando e eu vou. Vou passar por cima dos obstáculos. Vou passar por cima dos embaraços. Vai enfrentar a calúnia. Vai enfrentar, aleluia. Não se apronte. Vai enfrentar tudo que vem no nome de Jesus. Eu vou passar e vou cantar o hino da vitória. Quem cresce, levante as suas mãos. Glorifica o nome. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está na casa, meu irmão. O Senhor está na casa. E quando eu e você vimos oferecer alguma coisa para Deus, vimos dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor para Deus, irmão. Vamos ser diferente. Não querer mostrar que sou melhor que na semana, não. Mas deixa Deus mostrar quem você é. Deixa Deus mostrar, aleluia, para que Ele te chamou. Porque Ele é fiel para isso, irmão. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Você acaba, eu vi o irmãozinho, eu vi a irmãzinha assim, assado. Não. Olha pela vida dele. Olha pela vida dela. Aleluia. Aleluia. Aquilo que chia muito, sabe, panela de pressão que chia muito, você tem que ter cuidado. E na hora explode e acaba com a casa. Acaba com a casa. Destrói até você. A palavra de Deus diz que é tudo com ordem de decência, sabedoria. Eu gosto de vir aqui, irmão, porque aqui tem homens que têm, aleluia, estrutura espiritual com Deus. Aleluia, glória a Deus. Palavra que a gente escuta, sai daqui maravilhado. Obrigado, Senhor, por aquela palavra. O Senhor usou o teu filho, usou a tua filha, obrigado. Você vai em certos lugares por aí que vai você sair alegre, você sai triste. Meu Deus, aleluia. Verdade? Aleluia. É a igreja sobeteriana. Que igreja é essa, pastor? É aquela que você entra gelado e sai congelado, né? Não sente nada de Deus. Né? Aquela igreja que você não sente nada de Deus. Pastor, eu vim para adorar, mas não dá para adorar aqui não. O negócio aqui é complicado, pastor. Aleluia! Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se colocar uma brasa, aleluia, mesmo aonde tem lenha verde, essa brasa vai acender um fogo. Quem acredita nisso? Vai acender um fogo, sabe por quê? Porque Deus vai usar a tua vida ali para fazer a diferença. Aquele que não sapateava vai sapatear. Aquele que não profetizava, irmão, vai começar a profetizar. Porque Deus te levou ali para fazer a diferença naquele local. É que muitos se olharem e vão dizer: olha, eu quero ser igual aos irmãos. Aleluia! Eu quero ser igual a esse irmão. Aleluia. Glória a Deus. Já estou terminando. Mas tem muitas pessoas hoje que estão no zap. Deixa de vir na igreja para ficar no zap. Verdade, Deus. Assistindo o culto online. Porque é pregador fulano que vai pregar e tal. Quarta-feira eu vou lá, não tem os mesmos rostos, as mesmas pessoas. Ninguém chama aquele preleitor, sabe, que anda de aviãozinho dentro da igreja. Então vai ficar no culto online aqui. Eita glória. Aleluia. Essa semana foi lá na época, o camarada falou: dá o seu número de celular. Rapaz, eu não guardo meu número não.
Ligado em célula não, estou ligado no Aleluia. céu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a minha mente eu ocupo com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Eu vou falar porque eu sou boca de Deus. Tem pessoas aqui, ó, que você, a Bíblia está poeirando, hein? A Bíblia está poeirando. Será que você precisa pegar um espanadorzinho aí? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho tempo, pastor. Você tem tempo para tanta coisa. Hã? Tem tempo para tanta coisa, irmão. E não tem tempo de ler um versículo. Irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vou te contar uma história aqui que você vai dar risada, mas é real. A irmã ficou um mês sem ir na igreja. E o pastor preocupado com ela. Meu Deus, cadê essa irmã, Jesus? Aí o pastor sai da casa dele e vai fazer uma visita na casa da irmã. Aí quando o pastor chega na casa da irmã, está acontecendo. A irmã não vai mais na igreja, um mês, irmã, que a irmã não vai mais na igreja. Está acontecendo, irmã. Vamos orar, vamos fazer uma oração aqui. Aí fez a oração, o pastor não levou a Bíblia. Aí falou para ela, irmã, vamos ler a Bíblia, vamos ler uma palavra. Ela falou, pastor, eu perdi meu óculos. Perdi meu óculos, pastor. Aí o pastor falou para ela, mas como você perdeu esse óculos? Mas pega a Bíblia assim mesmo, minha irmã, a gente vai ler. Eu leio para a senhora. Aí o menininho correu lá e pegou a Bíblia. Quando abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Entendeu? Aquela não tinha perdido o óculos, aquela não estava lendo a Bíblia. Não estava tendo tempo para Jesus. Um mês sem ir na igreja. Ter um tempo para Jesus, irmão. Ter um tempo, minha irmã, para o Senhor. Eu não estou falando para você largar sua casa de qualquer jeito. Não. Tira um tempo para Deus. Aleluia. Hã? Pastor, mas na hora que eu estou lá lavando a louça, eu estou lavando, sim. A Bíblia não anda sozinha, você tem que carregar a Bíblia. Será? Ô, Bíblia, sabe? Vem aqui a Bíblia. Ela só vai funcionar se você abrir ela. O Senhor está falando comigo e com você. Precisamos, irmãos. Não somos mais ímpios, mas agora somos cristãos. Então vereis, e nós estamos vendo dia após dia, sim ou não? Dia após dia. Você vem na igreja, dá para você contar nos dedos. Quem vem? Abrimos o centro de Umbanda ali na Jerônimo. Na segunda-feira eu passei lá, estava assim de carro. Lotado de carro. Hã? Quarta, sexta, Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos das luzes. É verdade. Quando o povo de Deus está se afastando da igreja, os macumbeiros estão lotando o centro de banda. Enquanto o povo está se afastando da igreja, os cachaceiros estão lá enchendo o caneco no bar. Né? E o povo, em vez de se chegar mais, muitas vezes se afasta. Né? Mas eu acredito numa coisa: que Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma nova geração de adoradores e de adoradoras para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite você venha entender essa palavra. Que nesta noite você venha sair daqui de posse de vitória, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Se obedecemos, vamos ser abençoados. Se não obedecemos,
dele. Aleluia. E não adianta você barganha com Deus, não, viu? Porque tem cristão que vai fazendo barganha com Deus. Não, eu só faço se Deus der para mim, se Deus fazer para mim. Ele não é tão empregado, não. Ele não é empregado de ninguém. Ele é o patrão. Ele não pede ordem, ele dá ordem. Aleluia. E quem é obediente obedece, meu irmão. Aleluia. E se você obedecer, você pode ter certeza, a vitória é certa. Amém, igreja de Deus? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a vida das irmãs. Que Deus continue abençoando a vida do pastor. Pastor Charles, sua família, esse ministério abençoado. Amém? Quando você dobrar o joelho para orar, não esqueça de mim, não. Interceda pela minha vida, pela vida da minha esposa, do nosso ministério. E estamos intercedendo também pelo ministério, tá bom, irmãos? No nome de Jesus, quando eu falo pastor Charles, esposa, eu já falo pastor Charles, esposa e o rebanho. Então eu estou apresentando todos. Dentro do menor ao maior. Amém? Amém. Aleluia. Porque nós não, se nós só falar por nome, nós esquecemos o nome de alguns. Então tem que falar pastor e o rebanho. A esposa e o rebanho. Aí você está lembrando de todos. Amém, igreja do Senhor? Ore pela vida da minha esposa fez uma cirurgia de variz na perna. Ela quer ficar mais bonita, né? Aleluia. Já vai tirar os pontos sexta-feira. Aí ontem ela estava mostrando a perna, não. Meu esposo, a minha perna está bonita. Eu falei, está bonita mesmo? Falei para ela, você vai fazer da outra? Ela falou, não sei não, porque dá muito trabalho. 30 dias, irmão. Neto deu 30 dias, vai ficar de repouso, de molho. E o coitado do pastor está cozinhando, passando, lavando. Jesus, né? Mercado, pastor, vai. Então eu deixei alguns compromissos, né? Às vezes eu subo aquele morrinho muito bem, o pessoal já falou, pastor. Falei, é bom porque eu vou ficar mais magrinha. Precisa fazer academia, né, irmão? Você subir aquele morro que eu moro lá e aquela escada aqui que sobe para minha casa, você subir mais 5 vezes, ó, é um mês de academia. Não precisa gastar dinheiro. Amém, igreja de Deus? Que Deus abençoe. Aleluia, se não foi essa palavra que os irmãos queriam, mas foi essa palavra que o Senhor nos deu. Amém? Deus abençoe. Acho que